o puella est pulcra? Sim. Pode acontecer também est pulcra, puella, como pode acontecer pulcra, puella est. Então, mas a ordem natural é puella pulcra est. E como pulcra é qualificativo e está depois do substantivo, aí o aluno pergunta, mas não poderia trazer assim? Você até poderia, mas veja bem, o substantivo vem antes. E esse adjetivo é de qualidade. Isso é um predicativo do sujeito. Ah, tá. Como é que você vê isso? É porque é assim que o latim se estrutura, correto? Então ele vai trabalhar essas estruturas com o verbo considerado atributivo. Trabalha naturalmente outros tipos de verbo, trabalha bastante o verbo S, né? Sum. E depois trabalha um outro tipo de verbo que é regente. Se é um verbo chamado em latim regente, é porque ele rege um complemento qualquer. A gente não tem essa mania de dizer em português um verbo regente. Até trabalhamos verbo de predicação, a predicação do verbo, né? Tem até uma sintaxe para isso. Tem um lugarzinho na gramática que nem precisaria ter, mas tem as gramáticas boas, além de apresentar o que é a ordem normal na gramática, também tem lá uma sintaxe de regência, sintaxe de concordância, né? Sintaxe de colocação. Então, lá na regência, você até vê esse nome, o verbo que rege um objeto direto, verbo que pede, exige um objeto direto. Mas isso é normal no nosso conhecimento, você chamar isso de predicação verbal. Em latim se fala mesmo em regente, o verbo rege isso ou aquilo. E pasmem vocês, o dativo muitas das vezes é um complemento verbal. Dativo como complemento verbal é porque ele é um verbo que rege dativo. Existe verbo em latim que rege ablativo, e o ablativo não é considerado um complemento, mas é um verbo que se efetiva em latim com um ablativo, algo do tipo em português, que se efetiva na língua com adjunto adverbial. Bom, se ele se efetiva na língua com adjunto adverbial, quer dizer que o adjunto adverbial o completa. Ele rege o adjunto adverbial. E se ele o completa, ele rege o adjunto adverbial, achou melhor mudar a classificação, a nomenclatura para ele. Aí eu vou ter que adotar uma outra nomenclatura. Ele não é adjunto adverbial, ele é complemento adverbial. E já temos esse estudo em Bechara, não era assim na última gramática, né, de 1999, mas as atuais, né, de 1900 para cá, 1999, trabalha como Rocha Lima. Então, o verbo, a transitividade do verbo em português já não é mais tão somente direta e indireta, é também adverbial, né? E ele já trabalha também até a relativa, né? Quando eu tenho creio em Deus, gosto de maçã, nós temos a mania, pelo menos com o estudo um pouquinho ultrapassado, mais passadinho, de achar que o gosto de maçã é objeto indireto. Creio em Deus, o em Deus é objeto indireto. Será? Talvez se você adotar a nomenclatura complemento relativo ao verbo, fica melhor. Porque esse complemento se efetiva com esse verbo, esse tipo de verbo. Crer sempre é crer em. Gostar sempre é gostar de. Então, na verdade, isso é um complemento, correto? Mas não é indireto. Ah, mas está preposicionado, é um complemento preposicionado. Por isso que a gramática vinha chamando, vinha porque não vem mais, não fazem mais isso. Vinha chamando de objeto indireto. Mas Rocha Lima já trabalhava há muito tempo com a ideia de que um objeto indireto, ele deve ser transformado por uma estrutura do tipo complemento em forma de oblíquo. E o oblíquo do objeto indireto é lhe. O oblíquo do objeto direto é o. Pelo menos o principal. Daí você tem o, as, os, tem o lhe, lhes, né? Mas, em princípio, aquele complemento, se é indireto, ele tem que ser transformado em lhe. Não dá para transformar creio em Deus, creio ler. Não dá. Eu transformo na preposição com um pronome tônico, oblíquo tônico. Creio em ti. Creio nele. Correto? Tem que ter o em ele, em ter, em ti, no caso. Então, esses verbos que se estruturam, se efetivam na língua, com uma preposição, né, que é sempre do verbo, é melhor chamar esse verbo de verbo transitivo relativo. E se essa preposição for de movimento, de lugar para, como, por exemplo,
João foi à praia. A gramática tem mania de chamar o à praia de adjunto adverbial. Adjunto adverbial? Mas João foi. Existe? João foi? Eu tenho que dizer para onde João foi. João foi à praia. O à praia completa João foi. Então é um complemento do verbo, mas complemento com uma expressão adverbial, professor? E como é o nome desse complemento? Complemento adverbial. Bechara está chamando de complemento adverbial atual ou complemento circunstancial, Bechara? Circunstancial. Rocha Lima já falava sobre isso. Agora o Bechara veio com isso também. Aí os outros têm que acompanhar, né? Não tem jeito, né? Então, são essas as classificações dos complementos. Direto, indireto, relativo e circunstancial ou adverbial. O latim já trabalhava isso. Em latim existe complemento ablativo, existe complemento genitivo. É obrigatório aquele complemento, é complemento genitivo, é um complemento. Então, o latim é melhor trabalhar com o termo regente, verbo regente e nome regente, é melhor, né? Aí ele faz todo um tratado sobre as colocações desses termos regidos pelo verbo e mostra como podem acontecer em latim, na estrutura latina. Aí chega a terceira parte falando sobre advérbios e outras palavras adverbiais. Então, o terceiro capítulo, palavras adverbiais e conectivos. Não tem muitas coisas não, porque funciona praticamente como em português. Normalmente as conjunções abrem a oração subordinada, em latim. Normalmente, mas há casos em que não. Há casos em que ela é a terceira palavra da estrutura. Há casos em que ela é a segunda palavra da estrutura, como conjunção. Se for um advérbio ou uma partícula adverbial, ela pode ser a quinta palavra da estrutura. Como advérbio, ela pode ser, inclusive, a última palavra da estrutura. Como conjunção, não. Em latim, a conjunção é como em português. Ela abre a oração subordinada. Mas também, como em português, as conclusivas, né, o pois, é a segunda palavra da estrutura, ou terceira, ou quarta. Que eu posso dizer em português, né? Todos estamos cansados. Iremos, pois, para casa. Satisfeitos, eu acho. Eu vou satisfeito, cansado, mas satisfeito por ter estado aqui. Será que esse pois é realmente uma conjunção? Estamos todos cansados, iremos, pois, para casa. Ou eu deveria ter falado, estamos todos cansados, pois iremos à praia. Poderia ter falado, mas não seria a mesma semântica. Porque o pois aí não é a mesma conjunção. Se ela inicia a oração, ela é explicativa. Se ela vem depois, como segunda palavra, ou terceira, ou quarta, porque em português é possível isso, em latim também, ela é conclusiva. Então, o latim apresentava a conjunção abrindo normalmente a estrutura, e se ela fosse conclusiva, se ela fosse causal, ela poderia vir na segunda posição. Ela poderia vir até na terceira. E como advérbio, ela poderia ser a última palavra. Como partícula, não. Que as partículas funcionavam mais ou menos como conjunção, ou como advérbio. O gozado que em português tem muitas conjunções que foram advérbios. Chegaram no português como advérbio, depois se especializaram como conjunção. O português também tem palavras que são consideradas conjunções, o que era uma partícula, né, em latim. E por isso elas têm uma mobilidade incrível. O pois é um deles. Porque conjunção por excelência é que, né? O pois tem algo aí. O porém tem algo mais ainda. Aliás, eu me lembro que com porém, eu fiz um trabalho muito bom, que vocês, se quiserem compreender, ler, pode acessar na internet, o meu nome mais porém, que vai aparecer, que é o único trabalho na internet com porém, nesse sentido. Eu pesquisei a formação do porém, como ele chegou, o que aconteceu e o porquê dele ser hoje uma adversativa. Pasmem vocês, o porém era tão simplesmente uma estrutura, uma partícula com preposição periende, e funcionava, quando conjunção, funcionava como conclusiva. Depois ele se juntou, se modificou e se especializou na frente. Nunca aparecia na frente. E olha, você vê isso nas cantigas,
na poesia de cavalaria, que já é prosa, e verifica isso em Camões, que foi como eu fiz. Eu fiz 3 estágios diferentes, nas cantigas, na prosa de cavalaria, né, na poesia de cavalaria, e em Camões. Em Camões, ele já é, porém, adversativo e sempre na frente da oração, iniciando a oração. Mas até Camões, ele poderia iniciar a oração, ele poderia vir depois da oração, ele poderia ser perém com M, perende, porém, porende, mas em Camões, Lusíadas, ele é porém e é adversativo, mas era conclusivo, e nem era conjunção, era partícula. Então ele trabalha, que é interessante, os advérbios e os elementos conectivos, mas não tem grandes ensinamentos para nós, falantes de português, porque funciona mais ou menos como em português. E termino naturalmente com as suas conclusões maravilhosas, né? E as conclusões de Marrozot é exatamente esta: o latim é, de fato, uma língua de colocação livre, mas não indiferente. E eu, quando pensei em fazer o trabalho, eu brigava. Não, o latim não é de colocação livre, não. É de ordem natural, e a natureza do latim é essa. Mas o Marrozot abriu meus olhos e me mostrou que essas inversões, disjunções, existem sim, eu já sabia que existem. Só que eu achava que era sei lá, rebeldia do autor poético, né? Aí eu descobri que não acontece só na poesia, não. Na prosa também, que não é normal, não deve. Se você ler Júlio César, você vai ver que normalmente o Júlio César escreve em ordem natural, né? Faz muito poucas inversões, disjunções, nem pensar, mas Júlio César era um escritor de um tipo clássico, né? Mas era de um tipo de prosa. E se comparar com os autores da poesia, Virgílio, Horácio, você vai ver que o texto de Júlio César, né, de Bellum Galo, eu poderia dizer, não quero dizer não, isso vou só dizer, mas não é o que eu quero dizer, medíocre em relação à poesia de Horácio, por exemplo. Mas não é não, hein? Mas é porque é prosa. A prosa tem outra natureza. Então, em prosa, em português também, escrevemos SVO, mas não falamos SVO. O Júlio César escrevia em ordem natural. Uma vez ou outra apresentava uma inversão, uma disjunção, porque ele queria ser compreendido exatamente como ele parecia pensar, né, Zé? Ele pensava de uma forma e colocava num papel. Isso sem acreditar nos estudiosos que procuram levantar a tese de que Júlio César escrevia de forma política. Bom, mas isso é uma tese. Júlio César não foi escritor. Júlio César que escreveu as próprias atividades militares, né? Então, Júlio César escreveu as suas próprias investidas, como ele dominou isso. E ele estava fazendo propaganda dele, porque queria tomar o poder. E quando ele chegasse em Roma, ele queria ser ovacionado, e foi. Ele realmente entrou ovacionado, e ele tinha a intenção de ser ditador, e foi. E ele tinha a intenção de tomar o poder e simplesmente ficar para ele. Ele foi ditador, mas não é imperador. Então, Júlio César está no hall dos imperadores, mas não tem o título de imperador, porque o imperador começa com o que vem depois dele, Augusto. Então, o primeiro imperador é Augusto, e não Júlio César. Então, dizem os estudiosos atualmente, que são os rebeldes, né? Que estão levantando teorias. Eu não sou dessa teoria, mas também tenho que dizer, não sou estudioso de Júlio César. Diz que a prosa de Júlio César era política, era propagandista. Ele estava fazendo propaganda dele, que é para quando ele chegasse em Roma, todo mundo achasse que o produto devia ser comprado daquela forma que ele estava vendendo, né? Então, aquela prosa ali tem um certo valor, eu acho, mas tem outro valor para esses nossos colegas. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu não sei se eu consegui fazer isso em 45. Fiz em 1 hora. Não sei se eu cansei vocês, eu peço desculpa. E eu agradeço por vocês terem me aturado até agora. Obrigado. Boa noite. Aliás, não é boa noite, porque estamos terminando antes do horário, né? Esse evento que
está começando com o encerramento da fala do professor José Mário, já passa a ser o encerramento de nosso evento. E, por isso, antes da atividade cultural, que vai começar daqui a pouco, eu queria fazer algumas considerações, mas, basicamente, queria agradecer o acolhimento caloroso que tivemos pela equipe daqui da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por nos haver acolhido tão calorosamente, com tanto entusiasmo. Agradeço principalmente aos monitores e professores que atuaram, fazendo com que a coordenação do professor Nathaniel se saísse com tão grande eficiência. Lógico que ninguém consegue coordenar se não houver coordenados. Ele coordenou porque havia a quem coordenar. Então, simplesmente colocar em ordem algo que não existe é impossível. E vocês é que são, de fato, o objeto e o sujeito dessas ações coordenadas pelo professor Nathaniel. Muito obrigado também, professor Nathaniel, porque a eficiência só ocorre se estiver bem organizada. Qualquer coisa desorganizada perde toda a sua eficiência. Muito obrigado, professor Nathaniel. Então, merece, sim, uma salva de palmas, professor Nathaniel, pela eficiência do trabalho que teve. Agora, eu gostaria de pedir que fizesse a mesma coisa para os nossos monitores, que atuaram tão bem. Lembrar que o Paulo, né, que não está aí agora, né, foi embora? Foi embora, né? O cabelinho, não é Paulo o nome dele? Wagner. Não, o branquinho que estava lá com a gente. A Márcio. E o Vinícius correndo para baixo, para cima, né? Junto com o Rodrigo. É Rodrigo, o outro? Lembra, não estou falando o nome dos outros, exatamente porque esses três estiveram extremamente presentes ali com a gente, tá? Eu sei que outros também estiveram presentes em outras situações, mas não ali pertinho da gente, não fizeram elo, né? Fernanda também esteve sempre lá junto com a gente, não tão presente como esses três, porque ela chegou num determinado horário, mas lembrar que esses três trabalharam bastante, viu, Nathaniel? Mas a Fernanda chegou um pouquinho mais tarde, mas fez o mesmo trabalho, trabalhando e ficou lá junto com a gente. Agradecer em especial aos monitores. É importante que isso seja enfatizado, porque sem monitores não tem como fazer um evento desse tipo, tá? Viemos só nós três, e se estivéssemos só nós três, mais a coordenação local do Nathaniel, não seria possível. Então, esses monitores fizeram um excelente trabalho. Parabéns. O professor José Mário Botelho está destacando os que fizeram a interação com a coordenação geral, mas há aqueles que ficaram nas salas atuando com as pessoas que estavam apresentando. Então, nós não sabemos nominalmente quem são esses outros, por isso o destaque fica para esses que nós aprendemos a conhecer pelo nome. Muito obrigado a todos. Então, se houver alguma pergunta, alguma sugestão que vocês acharem interessante, eu gostaria de abrir a palavra para que outras pessoas falassem, interrogassem ou nos sugerissem melhorias para o nosso evento.
Nós sabemos que ocorreu tudo muito bem. Nós sabemos que ocorreu tudo muito bem e que praticamente não houve problemas. O que nem sempre é muito bom. Às vezes, ocorrer um problema é bom para que a gente aprenda a resolver problemas. Porque, na verdade, a gente só é útil quando ocorre algum problema para a gente resolver. Se não houver nada para a gente resolver, não temos utilidade. Então, é preciso haver problemas. Mas é preciso que a gente saiba resolver os problemas. Então, estamos à disposição e ficaremos muito agradecidos se vocês nos apresentassem problemas, ou seja, aquilo que nós poderemos fazer melhor da próxima vez. Professor, tem um questionamento, eu até havia comentado com o senhor anteriormente, que na tua gramática o senhor fala a respeito da questão do português brasileiro ser um dialeto do português de Portugal. Aí eu gostaria, se o senhor puder discorrer um pouquinho sobre isso para a gente, eu queria solicitar que o senhor falasse para a gente. Tudo bem. Na verdade, se eu disse que o português do Brasil é um dialeto do português de Portugal, não tive essa intenção. Todas as formas de uma língua são dialetos. Português de Portugal, não existe um português em Portugal. Em Portugal existem vários dialetos do português, inclusive o dialeto de Lisboa e o dialeto de Coimbra. Existem dialetos mais privilegiados e dialetos menos privilegiados. E, geralmente se considera dialeto no sentido mais moderno, mais recente, uma forma da língua que é difícil de ser compreendida pelos outros falantes, pelos falantes dos dialetos mais generalizados. Então, no Brasil, há um dialeto muito mais reconhecido, muito mais utilizado, que é o dialeto da fala culta do Rio de Janeiro. Em qualquer lugar do Brasil que você falar com o dialeto de fala culta do Rio de Janeiro, você é bem compreendido e a discriminação é mínima. Mas há dialetos como o dialeto caipira, dialeto mineiro, dialeto baiano, dialeto nordestino, que, dependendo do ambiente em que forem utilizados, serão discriminados positivamente ou negativamente. Então, de fato, a palavra dialeto, todos nós sabemos, a menos que sejam iniciantes do curso de letras, que dialeto quer dizer a mesma coisa que língua. Só que, popularmente, as pessoas entendem que dialeto é uma forma desprestigiada da língua. Mas não, todas são dialetos. Todas as formas da língua são dialetos. Há dialetos mais e menos prestigiados. O português do Brasil pode ser classificado como um dialeto da língua portuguesa e, como no Brasil não se fala do mesmo modo em todos os lugares, nós poderíamos subclassificar esse dialeto brasileiro como um falar. Então, nós teríamos um falar nordestino, um falar caipira, um falar mineiro, um falar carioca, assim por diante. Então, essa terminologia não está ainda muito precisa. Talvez até alguns linguistas já tenham a intuição ou imaginem que já esteja bem definido.
Mas, na verdade, não está, porque nem todos assumem ou acreditam que seja exatamente assim. Em Portugal, há mais dialetos. Veja, Portugal é 20 vezes menor do que o Brasil. Há mais dialetos em Portugal do que no Brasil. Quando eu digo dialeto, no sentido de falar, que tem uma diferença tão grande que o outro, do outro falar, não consiga entender bem. No Brasil,